Aê! Pronto, já tá gravando. Vamos lá? Pessoal, pode puxar uma setinha de climograma então. Vamos definir o que que é isso. Letra C, climogramas. Não sei se vocês repararam, mas eu tô em outro ambiente aqui em casa. Lá na sala me irritou. Aí eu vim pro escritório aqui. E tá melhor aqui. Não tem barulho, mais de boa, sossegadinho. Se vocês tiverem algum problema com o áudio, que às vezes porque tá meio longe de onde tem o sinal da net, vocês me falam, tá? Se der algum pau. Fechou? Beleza? Não, mas aí alguém me manda mensagem no WhatsApp, né? Pra eu não ficar que nem um torto aqui, né? Tentando. Né? Com cara de tonto ainda. E aí? E aí? Né? Tentando entender o que tá acontecendo. Ó, não, eu fico. Eu fico. Já quero evitar ficar puto. Pessoal, vamos definir o que é climograma então? Dá uma olhada, ó. Isso é um climograma, tá? Não copia a regra ainda não. Primeiro vamos definir. Climograma é um gráfico. Dá uma olhada, certo? Se vocês souberem interpretar o gráfico, vocês conseguem interpretar qualquer climograma, tá? Para isso eu coloquei regras que vocês vão ter que decorar, tá? Para vocês entenderem climograma, vocês terão que decorar essas regras. Não tem outro jeito, tá? Então, ó, pode pôr a definição do gráfico? Pode? Olha só, é um gráfico, pessoal, que mistura temperatura e pluviosidade ao longo dos meses do ano. Essas letrinhas aqui, ó, representam os meses do ano, certo? Tá? E depois a gente fala as regras. Então põe definição, pode pôr, ó, embaixo climogramas, uma setinha, coloca assim então, ó, gráfico que indica os índices de temperatura, gráfico que indica os índices de temperatura e de pluviosidade, de temperatura e de pluviosidade ao longo do ano. Temperatura e pluviosidade ao longo do ano. Beleza? Essa é a definição de climograma, tá? Agora, antes da gente começar a ver os climogramas, pode colocar aí, ó, regras. Vai falando, a hora que eu puder falar as regras. Pode ir? Pessoal, primeira regra, ó, tem que decorar isso, hein, gente? Não tem outra forma, tá? É um negócio que vocês vão bater o olho e vai conseguir interpretar, tá? Ó, primeira regra, pessoal, todas as linhas equivalem à temperatura. É isso aqui, ó, tá? Essa linha sempre vai ser referência à temperatura, tá? Sempre, em qualquer climograma de qualquer lugar do planeta, beleza? Então, linhas igual temperatura. Então, quando você vê a linha, você vai procurar onde que está escrito temperatura ou aonde está escrito graus Celsius, tá? E aí olhou aqui, essa é a variação de temperatura. Dá uma olhada. Começa no 25, vai para o 26, vai para o 24, chegou no 26 de novo, tá vendo? Isso é a variação da temperatura. Entenderam? Tá? Então, ó, linha igual temperatura. Certo? Segunda regra.
Os quadrados, pessoal, ó, esses quadradinhos, ou pode aparecer também como colunas. Dá uma olhada aqui nesse exercício, ó. Tá vendo? Ó? Apareceu como coluna, tá? Pode ser quadrado ou coluna. Eles vão indicar chuva, pluviosidade. Pluviosidade. Pode para a próxima? Pode? Próxima regra, pessoal. Ó, isso aqui é extremamente importante também, sabe? Porque você bate o olho, você consegue eliminar alternativas, tá? Numa questão teste. Por exemplo, se a curva estiver para baixo no meio do ano, a curva da temperatura, ó, para baixo, tá? No meio do ano, significa o quê? Hemisfério sul. Por que que significa hemisfério sul? Porque seria inverno. Dá uma olhada. E nós estamos no dia, que dia é hoje? 17, né? Hoje é dia 17, daqui a 4 dias começa o inverno pra gente. Dia 21 começa o inverno, tá? Então, todas as áreas do hemisfério norte, no dia 21 de junho, vão ser inverno. Então, todos os climogramas, tá, do hemisfério sul, a curva da temperatura no meio do ano ela estará para baixo. Beleza? Deu para entender isso? Sim? Próximo. Se a curva estiver para cima, tá? Para cima no meio do ano, significa dizer hemisfério norte. Vou dar um exemplo aqui, peraí que vocês já copiam isso. Ó, esse gráfico. Polônia, tá? Polônia, Europa, hemisfério norte. Ó a curva da temperatura para cima no meio do ano. Por quê? Porque é verão no meio do ano e é inverno no final do ano, tá? Se a gente pegar subtropical, que é lá no Rio Grande do Sul, olha só, verão no começo e final do ano, inverno no meio do ano. Beleza? Certinho? Pode seguir? Pode. Olha só, anota isso. Com asterisco, tá? Pode pôr bem destacado aí, ó. Atenção às variações de temperatura. Vou explicar isso. Tem que tomar cuidado com essas curvas aí, que às vezes engana. Lembra quando eu falei para vocês de maritimidade e continentalidade? Eu virei e falei o seguinte, que maritimidade, a amplitude térmica é baixa e continentalidade, a amplitude térmica é mais alta, tá? É um pouco maior, beleza? Bom, amplitude térmica significa a diferença entre a máxima e a mínima, tá? Máxima temperatura, mínima temperatura. Bom, quando você olha esse gráfico, a máxima média, tá? Não é absoluta, é média, certo? É 26. A mínima média é 24. A amplitude foi de quanto? De 2, concorda? Se a amplitude é de 2, concorda que a amplitude é baixa? Bom, aí tem um exercício, né, que os caras, eles parece que eles fazem de propósito, e eles colocam uma variação de temperatura que é praticamente a mesma. Dá uma olhada, você vê muito pouco. Só que se você analisar aqui, ó, ela está próxima de 30 e aqui ela está abaixo do 25. Então vamos lá. O próximo de 30 deve ser um 29. E o abaixo do 25 deve ser um 23, 24. Mas o gráfico está tão mal feito, pessoal, e ó, é uma questão da Unicamp, hein? Tá? O gráfico está tão mal feito que dá a impressão que não tem uma amplitude tão alta.
Agora, se é 29 e 23, por exemplo, é lógico que a amplitude ela vai passar aí de 6 graus, 7 graus. Então é considerado uma amplitude alta. E olhando a alternativa, letra C, que seria o tropical, tá? A gente já vai ver isso. Olha só, altas temperaturas estão bem distribuídas ao longo do ano. De fato, uma mínima que é abaixo de 25, que chega aí né, próximo de 23, né, 22, não é um inverno frio, tá? É o nosso inverno, é o inverno aqui de Ribeirão, é o inverno aí de Orlândia. Não é o inverno frio, é o inverno que tem dias frios, é diferente. Então, ó, altas temperaturas bem distribuídas ao longo do ano. E as precipitações estão concentradas no verão. Olha como que chove no verão, tá vendo? São as colunas, tá vendo? Chove mais no verão, no inverno chove pouco. E não é isso? Tá chovendo agora? A gente tem poucos dias de chuva no inverno, né? No outono e no inverno, certo? Agora, pega o nosso final do ano, pega o nosso começo do ano, chove praticamente todo dia, tá? Então é essa característica que determina ser o clima tropical. Agora, se você olha a curva, ela fica esquisita. Vou te mostrar um outro gráfico do clima tropical. Dá uma olhada. Olha a diferença. Só que olha aqui, ela está próxima do 25 e ela está próxima do 18, 19, tá? Seria uma variação de mais ou menos uns 7 graus. Se a gente pegar esse gráfico aqui, ó, a variação estaria mais ou menos também entre 6, 7 graus. É que o gráfico está mal feito. E a diferença está de 30 para 20, aquele lá está de 1 em 1. Então, cuidado, por isso que eu coloquei isso aqui, gente, tá? Cuidado com as variações de temperatura. Vai ter gráfico que vai vir de 1 em 1, certo? Vai ter gráfico que vai vir de 10 em 10, com intervalinho de 5 aqui no meio, tá? Toma cuidado com isso. Analisa como tá vindo, tá? As variações de temperatura. Deu para entender? Por isso que eu coloquei dessa forma, né? Não deveria, os climogramas eles deveriam ser muito mais claros, muito mais nítidos, tá? Só que, né, a gente sabe que vestibular gosta de dar uma ferrada nos outros, beleza? Outra coisa, lembra que eu falei disso aqui, ó, desses dois itens, curva para baixo, curva para cima? Dá uma olhada nesse exercício. O gráfico mostra as temperaturas médias mensais de 5 cidades. Ó, Alexandria no Egito, Barcelona, Espanha, Buenos Aires, Santos, São Paulo, Santos, São Luís, tá? Mas eu não sei se Alexandria e Barcelona é hemisfério norte, eu não tenho nem ideia. Tudo bem, só que você tem que saber obrigatoriamente que Buenos Aires, Santos e São Luís é hemisfério sul. Tem que saber, isso você tem que saber. Você pode não saber Alexandria e Barcelona, mas Buenos Aires, Santos e São Luís você tem que saber. Se as três são hemisfério sul, concorda? As três. Concorda que a curva estaria para baixo das três? Então, ó, só pode ser esse quadrado, só pode ser esse círculo, só pode ser esse círculo, tá? Não pode ser o triângulo, não pode ser o losango. De jeito nenhum, beleza? As três aqui na sequência só pode ser isso aqui, tá? Bom, aí vamos lá. Vamos pegar, porque é respectivamente, ó. Respectivamente, tá? Buenos Aires, pessoal, seria o terceiro trocinho aqui, ó. Esse terceiro, tá? A terceira coluna. Beleza? Bom, não pode ser o triângulo, então eu já elimino a A. Não pode ser o triângulo, eu elimino a D. Certo? Não pode ser o losango, não tem nenhum losango aqui. Sobrou B, C e E. Fechou. Santos. Santos, pessoal, não pode ser nem o triângulo nem o losango. Então vamos lá. Ó, Santos seria essa coluna, né? Sobrou B, C e E. Ok. São Luís também não pode ser o losango nem o triângulo. Então, ó, a A eu já eliminei, ó, a C eu ainda estava em dúvida. E aí eu também estava em dúvida. Sobrou a letra D, a letra B. Pessoal, eu não analisei nada do climograma, nada. Eu só respondi sabendo que Buenos Aires, Santos e São Paulo Santos e São Luís estão no hemisfério sul. Se elas estão no hemisfério sul, a curva é para baixo. Como ele está pedindo respectivamente, eu vou começar a analisar da terceira coluna em diante, ó. 1, 2, 3. E eu fui eliminando aquelas que não faziam sentido. Sobrou a letra B de bola. Deu para perceber? Só pela regra, ó, um exercício da FUVEST, hein, gente? Tá? Ó,
Só pela regra, essa regra aqui, eu consegui responder o exercício. Eu não precisei analisar climograma nenhum. Tá? Então, decorem isso. Tá? Se souberem isso aqui, vocês vão fazer qualquer exercício de climograma. Beleza? Bom, agora vem a parte meio maçante da coisa. Tá? A gente vai analisar os climogramas. Pode colocar então o primeiro. Equatorial. Ou dá um au aí, alô aí, sei lá, vocês estão. Dormiram? Carai. Isso. Alô. Boa. Isso. Aê, boa, gostei. Tá, beleza, já entendi. Tá. Pronto, eu. Fica quieto todo mundo agora. Responde. Isso, ó, tá dentro da letra C, gente. Eu não ouvi, eu não tinha ouvido. Fiquei falando alto aqui. Bom, primeira coisa que eu quero falar também para vocês sobre isso. Não quer dizer, tá, que eu coloquei o equatorial, que todos os equatoriais são desse jeito, tá? Não é assim que funciona, beleza? Não é assim. Ué, eu fiz a anotação a tinta? Descartar, nem lembro de eu ter feito. Ó, vou mostrar um negócio para vocês, tá? Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Ó, vê se minha tela tá aparecendo. Vocês estão vendo minha tela? Do Pontui? Tá. Então dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar, é, vou pegar aqui um climograma da Ásia, uma área equatorial, tá? Só para vocês terem uma noção como é que funciona isso. Indonésia. Vamos lá. Aqui, ó. Pegar essa cidade aqui, ó, Tasikmalaya, tá? Na Indonésia. Pessoal, olha o climograma. Se a gente olhar esse climograma, ele é bem parecido com esse. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Ó, é bem parecido, tá? Aí, eu volto aqui, ó, tá vendo? É bem parecido. Deixa eu pegar outro. Onde tem cidades aqui? Indonésia. Vamos ver. Agora, pegar esse aqui. Que é um oceânico, mas é um oceânico equatorial oceânico, tá? Ó a diferença, pessoal. O índice de chuva cai mais, ó, tá vendo? Comparado a esse, ó. O índice de chuva aqui, ele tá mais ou menos em 175 milímetros, tá? O índice de chuva aqui, ele tá tá abaixo de 95 milímetros. Só que quando chove muito, chega próximo de 475 milímetros, tá? E aqui no que eu coloquei, quando chove muito, chega próximo de 350 milímetros. Gente, 350 milímetros, 475 milímetros é chuva pra caralho, tá? Vocês não estão entendendo, é muita água, certo? Só pra vocês terem uma noção, o nosso tropical, tá? Aqui de Ribeirão, de Orlândia, tem uma média de chuvas no verão que chega próximo ali a 125, 150 milímetros. E a gente já acha que chove muito, tá? Imagina ter uma média de 350 milímetros. Imagina ter uma média acima de 400 milímetros. É basicamente chuva todo dia e de grande quantidade. Tipo, muita água. Muita água mesmo. Oi? Da onde que vem? Não entendi. Da onde que vem essa água? A origem da água? Aí você tem, Cauê, ou de massas de ar, tá? Que levam a umidade, né? Junto com os ventos alísios, que a gente está falando de equatorial, lembra? Tem a ação dos alísios, né? Eles convergem para a linha do Equador e carregam umidade, tá? Ou correntes marinhas mais quentes, porque o índice de evaporação de água é maior, entendeu? Então a água basicamente vem de todas essas áreas. Quando a gente fala de área equatorial, a gente tem que relacionar automaticamente com ventos alísios, que são aqueles que transportam a umidade, beleza? Certo?
Fechou? Bom, então, puseram aí equatorial, não precisa colocar a cidade, nada, isso aqui é genérico, tá? É só para a gente ter uma base. As análises de climograma, pessoal, nós vamos sempre seguir essa ideia. Amplitude térmica, sazonalidade ou não. Aí a gente analisa temperatura e pluviosidade. Se tiver sazonalidade, muitas vezes a temperatura e a pluviosidade elas são juntas. A gente analisa junto, tá? Isso aí, cada climograma vai ser analisado de uma maneira, beleza? Basicamente é isso que a gente está vendo, certo? Não precisa copiar isso. Se quiser copiar, copia. Não tem necessidade, tá? Beleza. 8h36, já era. Aí na outra aula que eu voltar, pessoal, aí a gente vai continuar vendo os climogramas, tá? Essa primeira é só teoria mesmo. Pronto? Pronto? Bom, pessoal, vamos colocar então a primeira análise. Amplitude térmica desse climograma, alta ou baixa? De 26 para 24, baixa, certo? Então pode colocar amplitude térmica baixa. Amplitude térmica baixa. Ó, e já adianto para vocês, pessoal, se a gente estiver falando de equatorial, a amplitude térmica sempre será baixa. Não tem amplitude térmica alta em clima equatorial. Não tem essa possibilidade, tá? É calor o ano todo. Aí entra no que o Cauê falou. É calor porque, pessoal, está na linha do Equador e os raios solares eles incidem de maneira direta. Além de ser calor o ano todo, chove o ano todo. Ah, mas caiu um pouco aqui, ó, agosto, setembro, mas caiu a 175 milímetros, mesmo assim é muita água, tá? Então eu pergunto, tem sazonalidade? Não. É calor o ano todo, chuva o ano todo. Então pode pôr assim, ó, médias térmicas elevadas. Oi, é basicamente isso. Basicamente isso. Exatamente. O período. Oi? Ó, você colocou a primeira, amplitude térmica baixa, já era. Aí, segunda análise, pode pôr assim: médias térmicas elevadas, médias térmicas elevadas. Agora a gente está colocando as características do clima equatorial, tá? Seria análise. Oi? Não entendi, Laís. Ah, tá. Médias térmicas elevadas e índice de pluviosidade elevado e constante. Índice de pluviosidade elevado e constante. Certo? Então, ó, esse climograma, o equatorial, não tem sazonalidade, tá? É calor o ano todo, chuva o ano todo. Quando tiver um com sazonalidade, eu vou explicar e vocês vão entender o que que é isso, tá? Paramos aqui, volto na quarta aula, se não me engano, e aí a gente continua com os climogramas. Fechou?